Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Videozinho polêmico para hoje, mas eu acho que vale a pena ser debatido. Lembrando que aqui é só um debate saudável, nada, não é necessariamente uma crítica, embora tenha algumas críticas no meio, mas isso aí vocês vão entender ou não, aí não é problema meu, mas tudo bem. Cara, assim, como eu posso falar usuário de Linux, é, eu percebi algumas coisas desde que eu comecei a usar em relação ali à comunidade. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu teria feito mais cedo e tal, só que eu sempre esqueci de fazer sobre ele. Mas é interessante. Ontem em um vídeo meu, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui certinho pra vocês. Eu tava vendo uns vídeos pra preparar a live lá na Kik, as paradas tudo certinho. Deixa eu ver aqui, pera aí. Deixa eu ver por aqui que eu vou mostrar pra vocês uma paradinha. YouTube Studio. Vamos lá no último vídeo do canal. Foi esse vídeo aqui sobre o Linux Mint, né? Que a gente teve aí e tal. Vamos ver os comentários. E aqui a gente vai ver um comentáriozinho bem interessante. Que é óbvio que esses tipos de comentários eles vão aparecer. É muito óbvio. Porque, né? Como eu uso Linux e uso Windows ao mesmo tempo, assim, né? Faço dual boot, às vezes faço qualquer outra coisa. É normal acontecer. E aqui a gente tem o Roger, Roger não sei o que. Poxa, fazer um vídeo de Linux usando o Windows é F. Esse foi o comentário dele. Aí eu comentei no comentário dele aqui. Para mim, sistemas são ferramentas. Eu utilizei uma ferramenta para fazer o vídeo sobre outra ferramenta. Apenas isso. Aí o Art Linux oficial. Que aí você sabe que o cara é fã da parada quando ele faz o perfil do YouTube dele se chamando de Art Linux original, né? Aí ele mandou aqui, enfim, a hipocrisia. E aqui veio o mano e fala: sistemas são só ferramentas, só que sempre vai ter fãs de sistema. E o Arch Linux oficial respondeu: você tem razão e é super normal, existe até fã de time de futebol. Então não vejo nada de estranho de sistemas existirem também. Aí que tá, cara. O problema de você ser fã de algo, deixa eu até ver se. Deu pra vocês ver os comentários. O problema de você ser fã de algo é que quando você é fã de alguma coisa, você meio que entra numa discussão sem razão, entendeu? Você perde um pouco da sua razão, entendeu? Vamos supor, um fã de um time, um torcedor do Vasco, por exemplo. O Vasco tá numa draga danada. Eu torço pro Flamengo, entendeu? Um torcedor do Vasco, hoje em dia, o cara sofre. Mas, por exemplo, o Flamengo foi disputar o Mundial de Clubes e teve torcedor do Vasco zoando o Flamengo porque o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique. Aí você vê, tem lógica isso? Sendo que o Vasco nem chegou na competição, entendeu? É uma coisa que a gente pode trazer ali, uma correlação, já que foi citado ali no comentário, que é interessante. Quando você é fã de alguma coisa, quando você torce por aquilo, você perde um pouco a clareza de discutir sobre algo, entendeu? Por exemplo, isso dali, da gente meio que, por exemplo, um usuário, você usa Windows, usa Linux, independente. E eu acho que isso é uma coisa boa para a gente trazer aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso. Uma das coisas que eu acho bem importante a gente conversar, a gente trazer para esse debate, é a forma como os usuários eles olham ali para o sistema, né? Sabe por quê, cara? Porque o Linux em si, ele tem uma diferença ali para o Windows, que ela é um pouco, assim, eu acho que é uma das maiores diferenças que se tem, que é a parte do sistema, o Linux ele trazer uma filosofia por trás dele. Só que os usuários mais incisivos do Linux ali, eles não conseguem diferenciar o sistema operacional Linux para desktops da filosofia open source. Por mais que Linux e a filosofia open source estejam muito ligadas, diretamente ligadas ali, e seja um influenciando cada vez mais o outro, e isso sempre vai ser assim, pelo visto, é algo que eu concordo, não tiro o mérito disso. Por mais que isso aconteça, Linux para desktop não se resume à filosofia open source, entendeu? Você não precisa aderir à filosofia, do código aberto ali, só usar software de código aberto, toda aquela coisa, odiar o Windows, por exemplo, não gostar de coisas proprietárias,
para você utilizar uma distro Linux. Isso não é um requisito para você, entendeu? Você pode usar uma distribuição Linux e utilizar softwares proprietários, você pode utilizar o que você quiser, não tem nada dizendo isso. A não ser que alguém lance uma distribuição que proíba o uso disso, tal, até hoje não tem. Então você não tem isso, né, você não tem essa exigência, não existe por parte das distribuições ali. Isso é algo da comunidade, que embora seja a comunidade que mantém ali a maioria das coisas no Linux, ela não define o que as distribuições são em si. O que as distribuições vão ser é o usuário que vai definir ali, entendeu? Assim como no Windows, você pode usar o Windows e querer utilizar outras coisas que não talvez que outras pessoas não utilizem. Mas o que que acontece? Muitas das vezes, há um conflito entre o usuário que só olha para o Linux, e isso eu estou falando só em desktops, tá? Que olha para o Linux como um sistema operacional, e aquele usuário que tem toda uma filosofia de vida por trás do uso do Linux, entendeu? E por quê? Tem pessoa que ele tem uma filosofia que ele leva para a vida dele, e a filosofia open source ali faz parte da vida dele. Para muitos aquilo é muito importante para eles. E o uso do Linux ele não vê como apenas um sistema operacional. Eu não critico isso. Eu acho que é super ok, é uma escolha que as pessoas fazem. O ruim são que essas pessoas são cabeça dura demais, algumas delas, não todas, não generalize. Algumas delas são cabeça dura que elas acham que só porque elas escolheram isso para a vida delas, todo mundo que usa Linux deveria escolher, entendeu? Ou todo mundo deveria escolher independente se usa Linux ou não, deveria passar a usar. E essas pessoas elas contaminam um pouco o debate, porque acaba que fica nisso, entendeu? Vai ter muitas pessoas que vão olhar para o Linux ali como uma alternativa de sistema operacional cada dia mais, entendeu? Porque o Linux ele está melhorando em alguns pontos, embora não seja perfeito, embora para mim ainda não seja um sistema pronto para todos, entendeu? Ele tem um nicho ainda, porém ele está cada vez mais melhorando, ele está cada vez mais ganhando recursos importantes. A adesão da Valve, as coisas que têm acontecendo recentemente, a própria Nvidia melhorando seus drives, são coisas que têm melhorado demais ali o Linux em si, e possivelmente daqui a uns 3, 4 anos, muito provavelmente o Linux vai estar um patamar bem melhor. Inclusive o Linux está crescendo em território dos Estados Unidos, onde a Microsoft reinava tranquilamente. O Linux está crescendo até lá, na casa da Microsoft, digamos assim. Então a gente pode ver que há um crescimento. Só que com esse crescimento, cada vez mais você vai ver pessoas que olham para o sistema sem esse lado filosófico que os usuários de hoje têm. Porque a maioria dos usuários de Linux hoje em dia ainda são aqueles usuários que pegaram numa fase que o sistema era muito difícil de utilizar, que pegaram numa fase que o sistema era extremamente cara, era bem fechado ali, entendeu? No quesito assim de ser um nicho realmente, de uma bolha bem fechada realmente. E essas pessoas, elas têm aquela filosofia delas, a filosofia ali de código aberto, a filosofia de vida, aquilo do Linux de você mesmo fazer a sua ferramenta. Eles têm esse pensamento. Só que as pessoas que estão chegando agora, elas vêm de um pensamento que é o pensamento ali que você não pode dizer que não é correto. Porque o que que uma distribuição Linux ela se propõe a ser? Um sistema operacional ali para o seu computador, para gerir e tal, e você consegue utilizar tranquilamente. Então a pessoa que olha para uma distribuição Linux como um sistema operacional, ali uma alternativa ao Windows, ela não está incorreta. Ela está correta. Você ter uma filosofia por trás desse sistema, ele não torna o sistema obrigatoriamente um sistema da sua filosofia, entendeu? Você tornou, esse sistema parte da sua filosofia, mas não quer dizer que todo mundo vai olhar para esse sistema como parte da filosofia. Por isso que muitos por que que você acha que um cara como esse daqui, o Rogério, ele entra num vídeo e ele acha estranho ou ele não acha correto falar de Linux utilizando o Windows? Porque tem essa filosofia, entendeu? Porque se você for parar pra pensar, se você está utilizando o Mac e você fazer um vídeo falando sobre o Windows, muito dificilmente você vai ter isso. Se você utilizar o Windows falando sobre Mac, você também não vai ter isso, porque o pessoal eles entendem mais como ali simples, é um sistema, entendeu? É um sistema. Você, por exemplo, se eu tiver eu já fiz vários vídeos sobre o Windows dentro do Linux.
eu nunca vi ninguém vindo nos comentários falar: "Ah, fazer vídeo sobre Linux sobre o Windows no Linux é tenso". Porque o pessoal não pensa dessa forma, entendeu? Isso é uma coisa que tá na filosofia do Linux ali, dos usuários, não do Linux, dos usuários mais antigos ali, que já utilizavam a plataforma antes, que eles têm esse pensamento de que, pô, uma coisa não consegue coexistir com a outra, sendo que isso não tem nada a ver, entendeu? Há uma confusão e muitas das vezes isso acaba, enfraquecendo um pouco o crescimento, porque alguns usuários que poderiam ser novos usuários para a plataforma, eles começam a ver esse tipo de comportamento e começam a associar. Tipo: "Ah, então para eu usar Linux eu tenho que, abraçar esse estilo". Não, você pode utilizar uma distribuição Linux e não gostar, por exemplo, da filosofia open source. Você pode utilizar. Não, você não é obrigado, por mais que a utilização de Linux, das distribuições Linux, faça até você eu, por exemplo, não sou, adepto ali da filosofia em si. E da filosofia, gente, eu não estou falando só da utilização de softwares de código aberto, eu utilizo, muitos até. Eu estou falando sobre abraçar realmente isso. E quem sabe da filosofia, do código aberto ali, sabe o que é abraçar realmente. Não é simplesmente você não usar softwares fechados, não é simplesmente isso. É muito mais, vai até além sobre isso. Vale até um vídeo específico sobre isso, porque é uma filosofia legal, cara. É uma coisa legal, é interessante. Por mais que não seja o que eu levo pra mim, não é o que eu pego pra mim, é uma coisa interessante. E isso não é, tipo, não é o que a pessoa tem que fazer para utilizar uma distribuição Linux. Você não precisa. Se tiver amanhã ou depois lançar um software de código fechado, tal, que você queira utilizar ali no Linux, você consegue utilizar, por exemplo. Você consegue utilizar. Se eles portarem, você vai utilizar, entendeu? Por mais que essa filosofia até impeça um pouco de novos softwares chegarem, porque você pode ver aí a questão da NVIDIA versus a AMD. A AMD ela tem o seu código ali aberto. Por isso a AMD em Linux ele tem um aproveitamento muito melhor. Se você tiver uma placa de vídeo da AMD, você vai ter um aproveitamento muito melhor. E a crítica que a comunidade faz à NVIDIA como uma empresa é a NVIDIA não abrir o código. Só que pelo lado empresarial, a NVIDIA não ganha nada abrindo código. Muito pelo contrário, ela está expondo o código que é diretamente ligado ao hardware dela, então, qualquer pessoa que tenha ali acesso a um código, ela pode ali, muito possivelmente, ali, entender um pouco mais sobre essa tecnologia. E quanto mais a pessoa entende sobre essa tecnologia, mais ela consegue reaplicar, por exemplo, em outros segmentos. O que acontece de você ter uma perda ali, você abrir um pouco mais a margem para sua concorrência. Do ponto de vista do usuário, por exemplo, eu utilizo Windows e Linux. Gosto muito de utilizar Linux, mas o ponto da placa de vídeo minha ser a NVIDIA, ela breca um pouco eu utilizar mais o Linux como meu sistema, porque dá bug, o desempenho não é o melhor possível. Mas se você olhar pelo ponto de vista das empresas em si, elas não ganham tanto com isso. A AMD ela abre o código porque a AMD ela não tem uma vantagem sobre a Nvidia, entendeu? Ela não tem muito o que perder dentro do mercado ali, abrindo ou fechando o código dela. Em questão de tecnologias, na quesito ali das placas de vídeo, a Nvidia ela reina muito bem ali soberana tranquilamente. Em questão de tecnologias, o hardware da AMD, o hardware bruto da AMD, sempre foi muito bom, às vezes até superior que o da Nvidia. O que que ela perde? Ela perde em tecnologia. A tecnologia que vem nas placas da AMD, seja as tecnologias que são lançamento da própria Nvidia, quer dizer, como chegou lá o Ray Tracing, entre outras coisas, DLSS, são superiores ali. O encoder para live, gravação de vídeo da Nvidia, ele é superior. Isso pode mudar, mas até hoje é superior. Então a única que tem algo realmente ali a perder com isso, ou pelo menos ali a um resquício de algo a perder, seria a Nvidia, não a AMD. A AMD ela não perde muito se ela com as tecnologias que ela tem ser exposta, entendeu? Muito pelo contrário, ela até ganha esse carinho do público, essa simpatia e ganha até um pouco mais ali de público, porque muita gente que gosta do Linux, por exemplo, faz a opção por placas da AMD, para utilizar o Linux da melhor forma possível. E mesmo assim, a AMD não consegue ultrapassar a NVIDIA.
por conta da qualidade do produto da NVIDIA até hoje ser superior. Isso pode mudar. Por exemplo, a série 50 da NVIDIA está sendo bem criticada. Mas aí é isso que eu falo para vocês. Essa filosofia, para algumas empresas não é interessante. Eu acho que é isso que mina um pouco ali, essa questão. Porém, é claro que as pessoas que têm essa filosofia, elas não estão erradas em ter. A minha crítica aí é exatamente esse tipo de coisa, não são todas as pessoas que são assim. É elas quererem empurrar as filosofias que elas têm para outras pessoas, entendeu? Cara, você pode ter a sua opinião, e é tranquilo você ter a sua opinião. Eu, por exemplo, tenho a minha opinião e talvez ela não seja a opinião de todo mundo. O grande problema é quando você não consegue entender que a pessoa tem outra opinião divergente da sua, entendeu? É você ficar ali numa batalha sobre questões, ficar ali pensando: "Não, eu penso assim, então se fulano pensa de outra forma, ele tá errado". Não, cara. São só formas diferentes de enxergar a mesma coisa, basicamente. Eu não preciso concordar com o que a filosofia ali que as pessoas têm para respeitar elas, por exemplo. É o que eu já falo aqui no meu Discord muitas vezes com o pessoal. Não é porque eu não faço parte de certas coisas que eu não, tipo, sei respeitar a escolha das pessoas, entendeu? E isso a gente tem que levar até para outros lados da nossa vida que não estão no debate agora. Por mais que você não concorda com a escolha da pessoa em determinada coisa, não quer dizer que você desrespeite ela, entendeu? Só que a maioria dessas pessoas, se você disser que você não concorda, elas levam como um insulto, entendeu? Não só na parte ali da filosofia Linux, não, em outras áreas da vida aí que é mais sensível. Se você falar assim: "Olha, te respeito, mas eu não concordo", você pode ser taxado de alguma coisa. Você pode. Então, assim, é uma coisa polêmica, mas que há. E isso traz também para o quesito dos sistemas aqui. Tem gente que nã cara, tem gente eu tenho a comunidade aqui no Discord, e já teve vez da gente estar utilizando ali o call aberta, a tela aberta, chegou um dos membros lá da comunidade, olhou, viu que estava utilizando o Windows, nossa, estava utilizando o Windows, não sei o quê, quitou e saiu do Discord, ele quitou do Discord, saiu do servidor, só porque alguém estava utilizando o Windows. Entendeu? E isso é uma parada que a gente pega pra pensar, que vê que as pessoas elas tomam, tipo, começa a ser um meio de defesa, entende? Eu acho que por conta de você ser a minoria em algo, você acha que todo mundo tá te atacando, entendeu? Mas não é isso. As pessoas, por exemplo, podem ter escolha. Não é errado você, por exemplo, usar um dual boot, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse uma eu até uso, já usei o dual boot, mas se eu tivesse uma placa da AMD, por exemplo, eu usaria até mais. Por quê? O Windows é muito melhor para criação de conteúdo, é muito superior para criação de conteúdo. Tem alguns jogos que você só consegue jogar no Windows ainda, que no Linux não vai ter. Então por que que eu vou ficar me limitando se eu não tenho uma filosofia por trás disso, né? Por que que eu vou ficar me limitando a um sistema só? Se eu podia utilizar, vamos supor, o Linux ali por jogos que não necessitam do Windows ali, eu podia utilizar, ia ter um ganho de performance acentuado ali que tem, realmente tem, para quem tem placa da AMD, outra coisa, né, que a gente já vai citar, e seria tranquilo, cara. Eu poderia utilizar tranquilamente. Eu poderia utilizar o Dual Boot, fazia meus vídeos ali dentro do Windows, ou fazia no Linux e editava no Windows, porque é superior, tem mais ferramentas para isso. Eu estaria utilizando o melhor dos 2 sistemas. Qual que é o problema nisso? Não tem realmente um problema nisso. É para quem tem a filosofia, ela acha errado você utilizar o Linux e utilizar o Windows, ou você utilizar o Linux, mas está fazendo, uso de softwares proprietários dentro do Linux e tal. Tem gente até que, por exemplo, não tem os jogos do carinha do olho só? Não tem aquele jogo que você compra com aquele descontão, não tem? Tem gente que eu já vi, presenciei, tem gente aqui no meu Discord que é testemunha, da pessoa chegar e falar assim: "Não, no Linux você é livre para você fazer a sua escolha, o Linux te dá liberdade". Aí a pessoa perguntou assim: então, eu tô aqui no Linux e eu tô querendo botar tal jogo". Aí a pessoa olhou e falou: "Pô, mas botar jogo pirata no Linux é tenso". Ué, você é livre ou não é livre? Entendeu? Os caras têm esses preconceitozinhos ali que vão meio que minando as coisas.
Por exemplo, na parte de vários usuários aí, nessa coisa de AMD, Linux, jogos, essas coisas, tem muito usuário que pega um benchmark lá, mostra o Windows perdendo ali para o Linux em desempenho, aí vai lá e pum, nossa, olha aí, ó, o Linux está derrotando o Windows nos jogos. Mas eles chegam e mostram aquilo, mas eles não mostram a real situação de hoje, por exemplo. Se você tiver uma placa da AMD, você vai ter um desempenho melhor em alguns jogos no Linux sim, na maioria inclusive. Na maioria você vai ter. Mesmo que não seja aquele desempenho, cara, nossa, 30 FPS a mais. Na maioria das vezes não é, embora tenha alguns jogos que realmente tenham um desempenho bem maior. Mas não é. A maioria é 6, 7, 8 FPS a mais, entendeu? Em relação ao Windows 11. Windows 10 eu ainda acho o Windows melhor. Mas no Windows 11, sim, tem um ganho na maioria dos jogos. Na maioria dos jogos, se você utiliza a placa da AMD, no Linux você vai ter um ganho de desempenho. E a estabilidade no Linux, que é o que muita gente fica olhando para o FPS máximo, coisa que é besteira. Você não deve se atentar tanto no FPS máximo. Você tem que ir no 1% low ali, que é a estabilidade, é o que você realmente sente no jogo. Se você estiver jogando a 300 FPS num sistema e a 250 no outro, mas o outro tá, a variação do outro vai de 250 ali para 245, 246, e aquele que tá com 300 FPS cair para 200, 250, o cara que tá jogando no máximo 250, ele vai estar melhor, porque a estabilidade do sistema é o que conta. E sim, se você está utilizando a AMD no Linux, a estabilidade é melhor. Só que os caras mostram isso como se fosse assim, vá pro Linux e você vai ter mais desempenho. Não é assim não, cara. Se você tiver uma placa da NVIDIA, entendeu? Os caras não citam isso, entendeu? Eles só citam a parte boa. E isso é uma coisa que você vê que é assim, os caras só citam a parte boa da coisa. Não cita os problemas que tem, os bugs que tem, as incompatibilidades que tem. Eles não citam isso. Por que que eles não citam? Porque eles não estão tratando dos sistemas como uma ferramenta. Eles são torcedores do sistema, entendeu? Eles amam o sistema. E quando você ama, muitas das vezes você não fala mal, entendeu? Tem aquele seu amigo que você gosta muito dele, mas você sabe que ele faz sacanagem, mas você não fala, pô. Muitas pessoas são assim. Aquele ditado: "Meu amigo, se tem defeito eu tiro". Não tem? Tem muita gente que é assim, pô. E isso eu acho que não dá pra trazer pra um debate. Eu, por exemplo, não entro numa conversa quando eu vejo que o cara é fanboy, pô. Não vale a pena. O cara ele não vai ter um argumento ali de debater contigo, e eu sou tranquilo pra perder num argumento. Se eu perder, perdeu, parceiro. Tá de boa. Mas aí que seja no argumento. Mas tem os cara que já era. Se você começar a discutir conversar sobre aquilo. Se você começar a conversar sobre aquilo ali e a pessoa vê que você não tá indo na mesma linha da dela, pra ela não dá, entendeu? Ela vaza do negócio, ela sai da conversa. Por quê? Porque ela tenta defender ao máximo ali o sistema, porque ela ama aquilo ali, ou ela gosta, ela torce para aquilo, e ela faz isso, entendeu? Então ela não fala dos problemas que o sistema tem, ela não fala das partes ruins, ela só fala da parte boa, e tem muita parte boa, mas também tem a parte ruim. E o fato de ser um sistema mantido muitas vezes pela comunidade não exclui as partes ruins que tem. Não é porque o sistema ele é feito pela comunidade que ele não tem problemas. Você tem que relevar, isso aí eu concordo. Quem está utilizando o Linux, ele tem que relevar certos problemas que vão aparecer, porque ele está utilizando um sistema, que ele é, como que eu posso dizer? Ele está utilizando um sistema que ele não é feito por uma grande empresa, ele não é mantido por vários profissionais ali que são pagos para manter o sistema. Então você tem que relevar. Você tem que entender que você está utilizando um software que muitas das vezes, um sistema ali, que muitas das vezes ele é mantido por pessoas que fazem aquilo ali por hobby, que fazem aquilo ali, na sua hora vaga de um trabalho, que chega cansado para fazer. Você tem que relevar, mas relevar é uma coisa, você chegar para uma pessoa e falar que lá tudo é perfeito e não tem problemas é outra, entendeu? Então é esse o grande problema ali que eu acho que as pessoas não conseguem entender, e você sempre vai ter pessoas assim, que vão olhar e vão achar que é uma coisa muito difícil alguém falar de Linux, utilizando o Windows. Eu, por exemplo, utilizo o Windows, mas gosto muito do Linux, e eu só utilizo o Linux porque eu gosto realmente. Porque eu não tenho vantagem ao utilizar o Linux ali. Eu não tenho a parte da filosofia open source, eu não tenho uma placa de vídeo AMD onde eu ganho mais desempenho, muito pelo contrário, eu perco desempenho, eu sofro com muitos bugs lá no Linux por conta
da NVIDIA, eu tenho essas questões todas, mas mesmo assim eu utilizo. Por quê? Porque eu gosto, entendeu? Eu gosto da parte da personalização, eu gosto de você poder modificar algumas coisas. Depois eu comecei a construir alguns softwares, eu gostei no Linux para desenvolver. É muito melhor do que no Windows, é muito mais completo do que no Windows, então eu gosto dessa parte também. Então tem coisas que eu gosto no Windows, tem coisas que eu gosto no Linux, então eu utilizo os 2, eu não torço pra nenhum time, entendeu? Eu não visto a camisa com um pinguim na frente e acho que eu sou superior a ninguém, pô. Entendeu? Porque tem muita gente que é assim. Tem o cara que nunca estudou sobre sistema nenhum e só dele utilizar um Linux e fazer um código de comando, ele acha que ele é superior a um usuário de Windows. Não, parceiro, você só aprendeu a utilizar o sistema ali e de boa. Aí quando o sistema quebra, ele não sabe o que fazer, ele vai procurar na internet. O cara não estudou para aquilo, não sabe daquilo e quer falar como se ele fosse algo assim, um suprassumo daquela questão só porque ele utiliza um sistema, entendeu? Aquele pessoal que utiliza o sistema ali, um Arch Linux puro ali, que fez o seu próprio Arch Linux. Pô, os caras se acham, não todos, é claro, não todos, mas tem uns que se acham especialista só porque fez isso, pô. E ser especialista em sistema, pô, é muito difícil, cara. É muito difícil, vai além disso aí. E quem é especialista em sistema geralmente não tem esse tipo de atitude, porque quem é especialista em sistema, ele é especialista em Linux, ele é especialista em Windows, ele é especialista em Mac, ele é especialista em sistemas, entendeu? O aprendizado dele é muito mais profundo do que só utilizar uma distro que é difícil de instalar. E geralmente esses caras não têm esse tipo de atitude, porque até eles, quando começam a estudar sobre todos os sistemas, eles perdem um pouco dessa coisa que alguns têm. É porque alguns são fãs mesmo, pô. Os caras são fãs, e eu acho que eles são fãs, alguns. Aqueles que não têm essa filosofia como vida mesmo, mas que só entram na modinha, eles são fãs porque isso fazem eles se sentirem superiores, entendeu? Eles fazem eles se sentirem mais sabição que os outros. E isso é ridículo, isso só afasta alguns usuários, porque muitas vezes o cara pensa: "Ó, eu vou ter que ter tal pensamento para utilizar esse sistema", quando o cara vai perguntar alguma coisa, os cara agem como se tivesse o rei na barriga. Aí o usuário ali que está tentando aprender, muitas das vezes ele olha para aquilo e fala: "Pô, eu não vou ficar nesse sistema aqui, pô, eu pergunto uma informação, se não tiver um tutorial, vou perguntar para algum usuário, o cara vai mandar eu ler documentação lá, e vai falar de uma forma arrogante, não sei o quê, o cara podia ajudar, não ajuda". E tem muito isso na comunidade, o próprio Diolinux, que é um dos maiores canais de Linux, se não o maior, eu acho que é o maior, no Brasil é o maior, não é? O cara já falou isso, pô. Ele mesmo já falou que a comunidade tem esse problema, que a comunidade afasta novos usuários muitas das vezes. Muitas comunidades fazem isso. Por que que você acha que acontece isso? Porque são torcedor, pô. Entendeu? Por que que você acha que tem briga nas torcidas quando, vamos supor, por que que não pode chegar um torcedor com a camisa do time rival no meio de uma torcida de um time e ser tranquilo? Porque os caras não conseguem, entendeu? Quando você torce por algo, você perde a razão. Quando você torce por algo, você perde a razão. E muitas das vezes acontece as coisas que acontecem nos estádios aí, de ter briga, de ter todas essas questões que a gente sabe, essa violência, por conta disso. Na internet você vai ter pessoas assim, que não conseguem entender que você utilizar um Windows ou Linux indifere, entendeu? Você pode utilizar um ou outro que não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. É só uma opção de uma ferramenta. É nada mais, nada menos do que uma ferramenta. Entendeu? Quando você está utilizando seu computador, muitas das vezes você nem é usuário de Linux ou Windows, você é usuário do PC. Entendeu? Linux ou Windows é só a ferramenta que está dentro do seu computador para você conseguir atingir o objetivo que você quer. Se você quiser utilizar uma ferramenta, você vai para uma, se você não quiser, você vai para outra. É bem simples. Só que quem torce para sistema não consegue entender, porque para eles é uma ofensa, entendeu? Quando você fala de Windows, em um grupo de Linux, é você chegando com a camisa do Vasco num grupo de flamenguista ou vice-versa. Os caras não entendem, quem torce perde a razão, entendeu? E é isso. Quando o Art Linux OFC aqui falou: "Você tem razão e isso é super normal. Existe até fã de time de futebol, então não vejo nada de estranho de sistema existirem também". Não, não é estranho, mas perde a razão. Perde a razão, porque o cara não consegue debater aquilo ali de uma maneira clara. A visão dele tá trancada, entendeu? A parte da filosofia eu até entendo, é isso que eu falo, a parte da filosofia eu entendo e respeito. Eu acho que quem tem essa filosofia, ela tá certa, ela vai usar ali o Linux da forma dela, ela vai entender os problemas, ela vai aceitar e ela vai utilizar porque aquilo faz parte da filosofia dela. Mas a pessoa que não tem,
também não tá errada, pô. Não existe certo e errado nesse meio aí, entendeu? É sobre isso que eu quero frisar pra vocês, não existe certo ou errado. O certo é isso aqui, o errado é isso aqui, entendeu? O errado é você, às vezes, criticar, o errado é você ficar com isso, tipo, enfim, a hipocrisia, entendeu? É você ter esse pensamento minúsculo, entendeu? Isso é errado, isso eu critico e não tenho medo nenhum de falar. Isso é besteira, isso é criancice e isso não é ser fã. Ser fã de algo, e isso o Linus Expert até fala, você ser fã de algo é ok, você pode ser fã de um cantor, você pode ser fã de um time, de um jogador de futebol, fanboy é outra coisa. Fanboy é aquele cara que ele não quer saber de nada, ele é obcecado por aquilo, se falar mal daquilo ele leva pro lado pessoal, isso é ser fanboy, entendeu? E aí eu sou bastante contra fanboy, entendeu? É essa discussão que eu queria trazer aqui com vocês, eu sei que é uma coisa meio polêmica aí, o pessoal não gosta muito de falar, mas é o meu pensamento, não tenho muito problema em falar com isso não, entendeu? Críticas vai acontecer mesmo, até quando eu mudei um pouco a abordagem do canal, eu já estava meio que esperando essas coisas, estava até falando no vídeo do LW lá sobre essa questão, e é o que eu falei, realmente não é algo que eu me importo muito não, cara. Mas é bom, eu já ia fazer esse vídeo e esse comentário me lembrou de fazer esse vídeo, entendeu? Me lembrou porque é algo interessante de a gente trazer. Porque quanto mais o Linux crescer, mais vai ter usuários que vão chegar com esse pensamento de olhar para o sistema como um sistema operacional. E cada vez mais vai ter essa briga, esse encontro entre as pessoas que utilizam com um pensamento e as pessoas que utilizam com outro. E isso é uma coisa que vai crescer cada vez mais. Com o crescimento do Linux, cada vez mais vai ter pessoas que vão pensar de forma diferente dentro do sistema e vai ter esse contraste. Cada vez mais. Então, é até bom o pessoal começar a se adequar. Quer que o sistema cresça? Então, tem esse porém. A gente vai ficando por aqui, rapaziada. Quem chegou até aqui, deixa o like, o dislike, seja o que for. Comenta, hypa quem quiser para ajudar a gente aí também. Lembrando, talvez hoje a gente faça a livezinha lá, mas se eu fizer eu vou deixar aqui na comunidade do canal dizendo que a gente tá em live, beleza? Lá na Kik. Pelo horário eu vou ver se eu vou fazer, porque eu ainda tenho que configurar tudo, cara. Eu tava até vendo esse vídeo aqui que o cara tá ensinando a configurar lá aqui, que tal, as paradas todas, Paranauê. E aí eu tô vendo. Mas se eu for fazer, eu vou mandar aqui pra você e a gente pode até trocar uma ideia sobre esse assunto lá também, beleza? Vou ficando por aqui e é nóis, rapaziada. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e valeu.